falar hoje sobre a mensagem Filhos Obedientes. E eu gostaria de compartilhar a palavra com os irmãos que está no Salmo 127. Gostaria que todos ficassem em pé em reverência à palavra do Senhor. Abrisse as suas Bíblias no Salmo 127. Para a gente estar falando algo a respeito que Deus falou nos nossos corações. É o livro mais fácil de achar depois de Gênesis e Apocalipse. Só abrir a Bíblia no meio. Salmo 127, amém? Amém. Só o versículo 3 e 4 que diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Até aí. Pai, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio, Senhor Deus, de estar aqui tendo a liberdade de ouvir a Tua palavra. Que seja através do Senhor, meu Deus, que fale não o homem, mas fale o Senhor. Abre o nosso coração e o nosso entendimento nesta noite. É o que oramos agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Meus irmãos, os Estados Unidos da América sempre foi um país onde muita gente sempre olha como exemplo. Foi dos Estados Unidos que saiu grandes homens para levar o Evangelho ao mundo. Apesar de serem suecos, em 1910 aportou no Pará dois homens, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Eles eram da Igreja Batista dos Estados Unidos. E ali eles fundaram a Assembleia de Deus. Ashbel Green Simonton fundou a Presbiteriana no Rio de Janeiro. William Buckberg, também batista, veio dos Estados Unidos para esse país. E de lá saiu grandes homens para o resto do mundo, mas vamos falar apenas desses homens. Mas também nos Estados Unidos, uma mulher chamada Madeleine Murray. A mulher que em 1961 iniciou nos Estados Unidos um grupo de ateísmo. E essa mulher, logo em seguida, ela criou uma norma para pedir a Corte Suprema dos Estados Unidos para não ler mais a Bíblia Sagrada nas escolas e nem fazer oração. Essa mulher, em 1995, ela foi assassinada por um dos membros do ateísmo, um homem chamado David Waters. Também um homem chamado Benjamin Spock. Não é nada ligado a Star Wars, mas é um pediatra. Esse homem disse que não era bom que nós batêssemos nossos filhos quando eles estivessem fazendo coisas erradas. E não satisfeito, quando foi em 15 de agosto de 1969, uma cidade chamada Bethel, em Nova York, três jovens criaram o Woodstock, o maior festival de música do mundo até então. E lá tinha apenas 4 pilares: liberdade, sexo, droga e rock and roll. 400 mil pessoas estiveram nesse festival. Nenhum deles tinha mais de 30 anos. Essa geração cresceu, tiveram filhos, e graças ao governo, pedagogos, psicólogos, algumas famílias cristãs sem conhecimento bíblico, estamos tendo uma geração que só dá tristeza ao coração de Deus. E as famílias entraram em decadência a partir daí. Mas Deus nos deixou normas, procedimento, como ensinar os nossos filhos na presença dele e educá-los, como está aqui no Salmo: herança do Senhor.
No livro de Deuteronômio, capítulo 6, eu vou ler aqui, vocês apenas ouvem, por favor. Diz assim, do versículo 6 a 9: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, eu deitar-te ou levantar-te. Também as atará como sinal na tua mão, e te serão um frontal entre os seus olhos, e as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Desde o início, esse texto foi escrito por Moisés, avisando o povo através de como devemos fazer os nossos cultos em casa. O judeu, ele chama isso de mezuzá. São partes da Bíblia que é colocado nos umbrais, nas portas, nos quartos. Só que isso tem mudado muito. O que temos feito nos dias de hoje? Os versículos que eram para ser colocados nos umbrais, nas portas, falar com nossos filhos andando, deitado, foram substituídos por ídolos, cantores de rock, artistas, jogadores de futebol. E nos quartos de muitos jovens tem até a foto de Che Guevara. Mas Deus, na sua santa palavra, Ele fala que Deus não muda. O que Ele escreveu ontem vale para hoje. E vai valer para toda a eternidade. Sumiram então das escolas os cultos, as religiões, as aulas de religiões, então aproveitaram para sumir também com o culto no lar. E estamos aceitando tudo isso, a maior facilidade. O Brasil está fazendo leis para acabar com as famílias e estão pacificamente aceitando. Há um tempo atrás, acho que mais ou menos 3, 4 anos, saiu uma revista e me chamou muita atenção, porque eu escrevi livros sobre família e sempre que tenho oportunidade eu estou em alguma igreja levando mensagem sobre família. E no centro dela estava escrito cerca de 12 páginas falando as famílias modernas de hoje. E uma senhora bem abastada, de boa família, com 40 e poucos anos de idade, ela tem apenas um filho. E ela falou que já estava conformada de que não ia ser avó. Porque o filho dela, de 25 anos, namorava um rapaz com 23. E já moravam juntos. E nós estamos aceitando tudo isso. Ela já estava conformada e nós estamos também nos conformando com muitas coisas que a palavra de Deus reprova. Martin Luther King certa vez disse assim: o que me preocupa não é o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos sem caráter, nem dos sem ética. O que me preocupa mais é o silêncio dos bons. E os bons ficam em silêncio. Também Martin Luther King tem várias frases que a gente pode pegar dele. E uma ele falou bem assim: quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este mundo. E nós estamos conformando com tudo isso. E a gente, muitas vezes, eu converso com muitos cristãos, e eles falam assim: ah, meu irmão, eu não medo de política, não gosto de política. Querido, se você também pensa assim, você está cooperando com o mal que eles estão fazendo para as nossas famílias. No Salmo 127, versículo 3 e 4, que nós acabamos de ler, eu quero colocar aqui 4 pilares para que nós possamos entender o que é ter filhos para ser herança do Senhor. A primeira delas é disciplinar. Desde a mais tenra idade, os bebês imitam nossas fisionomias. Você pega uma criança de 6, 7 meses, começa a brincar com ela, sorri para ela,
ela então devolve o sorriso para você. Isso é natural. E então, essa criança, quando vai tendo 1 ano, 2 anos de idade, ela precisa aprender a obedecer. Porque antes de falar, ela sabe o que é isso. Você quer ver um exemplo? Isso aconteceu comigo, eu tenho 2 filhos. Mas quando eles eram pequenos, eu não sei por que carga d'água toda criança gosta de tomada de energia. E não sei porque também eles sempre acham alguma coisa, um prego ou o grampo da mãe. E então você coloca uma fitinha ali para evitar aquilo e fala com ele, não vá, fica aqui próximo. Isso aqui vai fazer mal para você, meu filho. Mas sabe o que ele faz? Ele pega o dedinho e fica assim, ó, indo para o lado do negócio. É assim ou não é? Quem tem filho sabe como é que é desse jeito. Ele olha para o pai assim, para a mãe e vai para um lado do negócio. Ele já sabe o que é obedecer. Então os pais precisam disciplinar os filhos com exemplo. Mas tem muitos pais que hoje em dia nós temos visto que faz o contrário. Tem pai que bebe, aí o filho chega perto dele e ele está com um copo de bebida alcoólica próximo, ele fala assim, não toca aqui não, isso aqui faz mal para você. Tem pai que fuma, ó, o cigarro você não fuma não, isso aqui faz mal para você. Mas ele fuma. O pai que chega na igreja e fala com o filho, desliga o seu celular, você vai atrapalhar o culto, mas o dele está ligado. Ué, nós temos ensinado aos nossos filhos o quê? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É isso que Deus quer? É isso que tem acontecido, querido. Seu filho tem disciplina na sua casa? Ele tem hora para dormir, levantar, ou faz parte de uma geração que estamos criando agora, chamada nem quero. Você sabe que é a geração nem quero? Nem trabalha, nem estuda. Quero comer, quero dormir, quero ter tênis de marca. Nós estamos tendo uma geração assim. E tem muitos pais que não estão nem aí. Mas a palavra de Deus diz em Efésios o seguinte: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Meu irmão, o que é a admoestação do Senhor? É aconselhar de maneira branda, tranquila, sentar com o filho, conversar com ele. Tem filhos que nós temos visto que bate na cara do pai. E o pai acha isso normal. Mais tarde, quando eles vão encarar a vida, eles chegam na escola e quer fazer o mesmo com o garoto, só que ele toma de volta um tapa bem grande e ele pega e não entende, porque em casa eu faço isso, eu não apanho, porque na rua eu estou apanhando. Que mundo nós estamos preparando nossos filhos? E outra coisa que nós precisamos como pais é não deixar os filhos jogar com os pais. Muitas das vezes a mãe chama a atenção, aí o pai entra na frente. Para que você vai bater no menino assim? Para que você vai fazer isso? Ou vice-versa. Meu querido, jamais faça isso. Se seu pai, se você como pai fez isso e foi alguma coisa errada, deixa a criança dormir. Mais tarde vai lá no quarto e fala com o marido, olha, aquela hora você chamou a atenção do filho e não foi bom. Mas não deixe ele perceber que vocês degladiam por causa dele. Senão o que ele vai fazer? Se o pai defender ele, ele fala, papai está do meu lado, minha mãe é minha inimiga. Ou vice-versa, minha mãe que me defende, meu pai, eu não gosto dele. Então a educação tem que ser igual, querido. Se um proibiu, o outro também proíbe. E filhos são assim, ele fala, eu vou jogar bola, papai. Aí o pai fala, não, agora não, está na hora não, daqui a pouco você vai tomar banho e vai dormir. Aí ele pega, corre e fala com a mãe. A mãe fala, pode ir, meu filho. Aí ele vai, aí o pai pergunta, cadê o menino? Aí foi jogar bola, mas eu falei que não era para ir.
Então, pais precisam entender que são parceiros na educação do filho, não inimigo. Tem filhos que nós vemos, tem conhecimento disso, que acordam cedo para ir na academia, cultuar o corpo, zero cal na barriguinha, mas não acorda cedo para ir pegar uma ficha para a mãe ou para o pai. Tem filhos que acordam cedo para malhar, mas não acorda 6 horas da manhã para vir no culto de oração. E Jesus continua a perguntar: nem por 1 hora você pode orar comigo? A segunda coisa que eu quero colocar aqui, meu querido, além de disciplina, é preparar o jovem. Aqui diz assim no versículo 4: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. O guerreiro da antiguidade, ele pegava a flecha e ele afiava de uma forma tão magnífica, manualmente, para que a flecha atingisse um alvo muito maior, muito mais longe. E assim tem que ser nós como pais, educar os nossos filhos e criá-los de uma maneira tão grande e maravilhosa que ele possa atingir um alvo muito maior do que nós atingimos. Ele fazia isso com carinho. Ele ia numa floresta, arrancava a árvore mais forte, ele pegava, cortava aquele pedaço de árvore e ficava ali amaciando, fazendo aquilo com amor. Ele perdia, ele ganhava, ele fazia as coisas com o tempo. E infelizmente hoje tem muitos pais que não têm tempo para os filhos. Eles caprichavam no detalhe da flecha, mas nós não temos tempo para poder caprichar nas conversas que devemos ter com nossos filhos. E tempo é uma coisa primordial. Nós precisamos também ouvir os nossos filhos. Deus nos deu 2 ouvidos. Você sabe quais os planos dos seus filhos? Eu tenho um irmão que quando ele tinha 9 anos de idade, ele falou com minha mãe assim: mãe, eu vou ser engenheiro. Minha mãe, tadinha, nem sabia o que era isso, né? Falou: é mesmo, filho? Isso, eu vou ser engenheiro, mãe. Ele se formou com 25 anos, engenheiro civil. Aquelas casas que tem no Fradiz ali, muitos prédios de Guarapari, foi ele que construiu, ele é engenheiro e arquiteto. E minha mãe deu o maior apoio a ele: isso, meu filho, vai, estuda mesmo, vai ser. Quando o seu filho chega para você e fala alguma coisa, o que você diz? E se seu filho chegar para você e falar assim: eu quero ser pastor? Aí você fala: não, meu filho, pelo amor de Jesus, não vai ser isso não. Você vai ser médico, você vai ser advogado. Querido, ouve seus filhos e saiba os planos que ele tem. A outra coisa que nós precisamos fazer é orar pelos nossos filhos, desde o ventre. Coloque a mão na barriga da sua esposa e ore profetizando coisas boas, maravilhosas que vai acontecer com ele. Depois ore com ele no berço. Depois ore na cama, contando história. E mais tarde na mesa. E por fim, quando saírem de casa também, jamais esqueçam de que precisa orar por eles. De 0 a 7 anos, os filhos estão em formação do seu caráter. E os pais precisam falar de Jesus para eles nessa época. A cabeça deles, a mente estão vazias. E precisa preencher com as coisas de Deus. E tem muita gente, eu já vi, mas também é muito criança, tão pequenininho, para quê? Não sabe o que está fazendo. Lê do engano. Lê do engano. Eu vi um vídeo de um pastor americano, ele tem 78 anos de idade. Ele contando o dia da conversão dele. Ele se converteu com 4 anos de idade. E então o pai dele, que também era pastor, estava pregando, e no momento do apelo, foi várias pessoas à frente. Quem quer aceitar Jesus, ele veio. Ficou aquela criança no meio, aquele monte de gente, e várias pessoas rindo, pensando que é uma criança, não entende o que está fazendo. E até hoje, com 78 anos, ele lembra do dia em que ele se converteu. Ele conta detalhes do episódio da conversão deles.
E muitas das vezes nós pensamos que os filhos nessa idade são muito crianças, são muito pequenos, não vai entender nada. Aí nós pensamos que com 12, 13 anos que nós devemos evangelizar os filhos, aí muitas das vezes é tarde demais. Então, meus queridos, os pais também têm esquecido uma coisa que é chamada bênção. Eu não sei porque eu nasci num lar, meu pai sempre foi cristão, com 12 anos de idade se converteu, viveu no Evangelho 68 anos, morreu com 80, e sempre foi um exemplo para nós, e nós nunca deixamos de chegar na casa dele e falar: benção, pai. Meus tios, eu tenho tios hoje com ainda 80 e poucos anos, e quando a gente se encontra, fala: benção, tio. Mas surgiu nas televisões um tal de chamar pai, avô, tudo de você, que vai perdendo essa essência da bênção que é quando você abençoa seu filho, quando abençoa seu sobrinho. E nós estamos esquecendo, nós estamos perdendo isso. Mas a palavra de Deus continua aqui, da mesma forma. E aí você vê Isaac fala abençoando Jacó, e então Esaú chega: pai, se eu não tenho nenhuma bênção para mim. Como bênção é importante, meu irmão, você abençoar seus filhos. Jesus te abençoe, meu filho, vai para a escola, e Jesus te abençoe, meu filho, na hora de dormir. Às vezes até nós falamos umas frases, entendeu? Eu não faço isso hoje por causa dos meus filhos. Sabe por que isso? Porque agora você é exemplo. Agora nós temos que ser exemplo para nossos filhos. Nós precisamos renunciar a algumas coisas. Agora não é mais pensar em nós, mas devemos pensar nos filhos. E os pais são responsáveis pela preparação deles para o mundo. E a gente vê, meu irmão, muitas vezes a gente parece que passa em algumas situações que coloca a gente, que Deus coloca a gente numa situação para ver o que está acontecendo, para você dar exemplo depois. Tem muitos filhos que acham que conseguem as coisas através do choro. Eu não sei porquê, alguns pais, o filho está chorando: Jesus, deixa ele chorar um pouquinho, faz bem para o pulmão. Você já viu, tem um vídeo no YouTube que a criança pega, passa na porta da mãe e chora e cai no chão. Aí ele volta de novo e cai no chão e chora, e a mãe não está nem aí para ele. Se você ensinar seu filho que ele chorou um pouquinho, você entrega as coisas para ele, ele vai acreditar que tudo é pelo choro. E aí que mundo ele vai estar quando ele crescer? Quando ele for para uma empresa, o chefe dele falar assim: não vai fazer isso não, ele vai chorar? E tem muitos pais que têm coragem de pegar um filho com 21, 22 anos e ir numa entrevista de emprego. Onde nós estamos, querido? O mundo que eles encontram, eles vão encontrar, vai ser totalmente diferente do que viram. E uma das coisas mais tristes que eu vi nos últimos anos foi uma rebelião num presídio. E então, a polícia chegando e tocando fogo nos colchões, na janela, aquela coisa horrível, e algumas pessoas jogando os presos lá da altura bem alta, batendo no chão, morrendo. E aí começou a chegar os parentes, as mães, e gritando nos portões. Meu querido, as mães idosas xingando os policiais, xingando todo mundo, temendo pela segurança de seus filhos. Mas eu fiquei pensando, essas mesmas mães tiveram esses filhos dos colos e deram o leite materno a eles. E o que elas fizeram por eles? Que herança vai apresentar a Deus dessa forma? É melhor, querido, dar umas varadas nos nossos filhos na casa com amor do que ver eles espancados pela polícia. Os pais têm amor, a polícia não.
Hebreus 12:6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se Deus nos corrige, por que nós não podemos corrigir nossos filhos? Porque o Dr. Spock falou que não deve? Porque Madeleine Murray disse que nós não devemos ler a palavra de Deus e nem orar nas escolas? Provérbios 13:24 diz: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. E também no 29:15 fala assim: a vara é repressão, dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo e envergonha a sua mãe. Você vê como é que divide as coisas do pai e da mãe, né? Às vezes a gente vê uma criança fazendo tanta bagunça, aí as pessoas já estão extrapoladas com as coisas e falam assim: esse filho não tem mãe não? Aí recai sobre a mãe. E o provérbio está dizendo exatamente isso, ó. A criança entrega a si mesmo e envergonha a sua mãe. Um tempo atrás passou numa cidade lá em Curitiba, uma moça de 16 anos. Ela foi pega no shopping roubando. Aí, como ela era de menor, o policial botou ela no veículo e foi levá-la para a mãe. Descobriu que ela era filha de uma das mulheres mais ricas da cidade, uma médica famosa. E então, quando a mãe ficou sabendo, falou: mas por que, minha filha, você fez isso? Você tem tudo, eu te dou tudo, sempre te dei tudo. E aí, diante das câmeras, a filha respondeu o seguinte: a senhora me deu tudo, mas nunca me disciplinou. Eu sempre ansiei que a senhora me disciplinasse, me colocasse no lugar. Eu sempre fiz tudo que eu queria. Eu nunca tive um não. E às vezes você pensa que deixar o filho fazer tudo é bênção. Mas não é não, filho. Não é, porque Deus também segura a gente. Deus colocou um limite no jardim e falou: não mexe naquela árvore não. Certamente que no dia que você mexer, você vai pagar o preço. E nós precisamos ter limite e também limitar os nossos filhos. A terceira coisa é lançar. Como diz, como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. As flechas são nossos filhos, querido. A flecha não sai do lugar sozinho. O arco é quem lança a flecha, e o arco somos nós. O arco tem o poder para lançar a flecha, mas para isso é preciso ensinar. Provérbio 22:6 fala assim: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer, envelhecer, ele não vai se desviar dele. Ensinar, que Salomão está falando ali no hebraico original, é andar junto, é participar da vida do filho, é mostrar o caminho que ele deve seguir. Agora, como vai ensinar se nós temos centenas de pais ausentes? Às vezes tem pais dentro de casa, mas são ausentes, são pais que não dão a mínima para os filhos. Ou falar: pai, compra uma casa lá na praia. Mas você já viu um filho reclamando da ausência do pai nas escolas, nas formaturas? Eles querem a sua presença. Para alguns pais o negócio é ter. Até pensam que vão viver aqui eternamente. Esquece que Jesus vai voltar um dia e isso aqui tudo vai acabar. Não é errado não, meu querido, você lutar para ter o melhor para o seu filho. Mas não seja um pai final de semana, onde você chega em casa às 11 horas, porque você trabalhou até tarde, seu filho está dormindo. Você sai cedo, seu filho está dormindo. Aí no sábado você pega, olha o seu filho, aí você fala: hoje eu vou dormir até tarde. Fica dormindo até tarde. No domingo, ao invés de vir para a igreja trazer o filho, você também não traz. E vai vivendo longe da palavra de Deus. Um dos maiores exemplos que eu já vi até hoje a respeito de pais é um homem chamado Jó. Jó capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: seus filhos iam a casas um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 filhas a comerem e beberem com eles.
Decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Em outra versão fala que Jó fazia isso diariamente. Você sabe quantos filhos tinha Jó? 10. Como diz o mineiro, 10. 7 homens e 3 meninas. Aqui é nítido que Jó chamava os filhos santificados, ou seja, Jó fazia um culto em casa com eles. Você sabe que para santificar naquela época, para poder preparar o holocausto, ele tinha que preparar o bezerro, preparar a madeira, e isso gastava tempo. Tinha que ter tempo. Jó, ele era rico, tinha riqueza, mas tinha tempo para os filhos. Quantos estão fazendo isso hoje? Quantos pais estão fazendo isso hoje com os filhos? Jó assumiu a liderança espiritual da sua casa, da sua família. Ele chamou para si a responsabilidade. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou responsável por esses 10 filhos que eu fiz. Eu sou responsável por eles. E o que está faltando muito nos lares hoje é uma coisa chamada sacerdócio. Acho que o pastor falou a respeito disso aqui quando falou sobre sacerdote. O sacerdote da casa, quem é? Querido, o Josué da Bíblia, ele chegou ao ponto de dizer ao povo hebreu, falou assim: eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Paulo, quando estava preso com Silas, houve um terremoto e aquela prisão deu uns problemas que abriram as portas, as grades, e aí o carcereiro ficou desesperado achando que as pessoas iam fugir. E Paulo falou assim: não temas. Ele estava querendo suicidar, e Paulo falou: não faça isso. Aquela atitude foi tão grande que esse homem chegou e falou assim: o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo falou assim: crê em Jesus Cristo e tu e tua casa serão salvos. Sabe por que Paulo falou aquilo, tu e tua casa? Porque antigamente, quando o homem ele tomava a decisão, a família ia junto com ele. Ele era o homem do lar, ele era o homem da casa. Aí veio o tal do feminismo desgramado aí, que tiraram a mulher que era virtuosa de provérbios. A mulher anseia, querido, que o homem seja o homem da casa, que ele tenha palavra. E que ele possa ser o responsável pela família. Você sabe o que aconteceu quando Eva pecou? Quando Eva estava no jardim, então a serpente falou com ela: é certo que se você comer aqui não vai acontecer nada. Mentindo para ela. O que aconteceu quando ela comeu o fruto? Absolutamente nada. Mas quando ela deu ao marido, a Adão, então o pecado entrou no mundo. Se você olhar em Gênesis 3:9, você vai ficar abismado, porque Deus não cobra nada de Eva, ele cobra do homem. Ele fala: onde você estava, rapaz? Ele cobra, é do homem. Ele cobra o sacerdócio da casa do homem, é de nós. Eu te pergunto, você é sacerdote na sua casa? Há um sacerdote aí? Mas o sacerdote tem que ser como Jó, homem íntegro, honesto e que se desvia do mal. Hoje o marido não pode falar nada com a esposa. Vou levar a criança para a escola, a mulher arranjou uma confusão. Não, hoje ele não vai não. Você tem que vir comigo também. Nós estamos perdendo essa essência todinha. E por último, meu querido, atingir o alvo. O alvo é onde nossos filhos têm que chegar, onde eles vão chegar. E eles têm que chegar num alvo muito maior do que o nosso. Não é só uma profissão de médico, engenheiro, não, mas o maior alvo que os nossos filhos possam ter é ter a salvação em Cristo Jesus e povoar o céu. É isso que o pai precisa ensinar.
Se os filhos são a herança do Senhor, nós devemos criá-los, educá-los no caminho de Deus e entregar de volta. E se você disciplinou, preparou, deu exemplo, o alvo está garantido. O cavaleiro daquela época, meu querido, lançava suas flechas em movimento. Você vê alguns filhos aí japoneses, mas um dos maiores flecheiros que existiu foi um homem chamado Gengis Khan, o rei da Mongólia. Ele dominava o mundo na sua época. E o cavaleiro subia e descia naquela velocidade, preparando o arco, e ele tinha que acertar de qualquer jeito. E assim, querido, mesmo a gente sendo pessoas não perfeitas, contendo altos e baixos, nós precisamos acertar o alvo. Mas pode ser que no caminho a flecha encontre situações adversas. Pode ser que você, ao lançar a flecha, você encontre um vendaval, você encontra uma tempestade. E também o alvo, como nossos filhos, você pode entender que até eles têm vontade própria, têm livre-arbítrio. Mas aí já não é problema mais do arqueiro. O que o arqueiro não pode fazer é desistir. E quantos pais desistem dos filhos porque eles desviaram do caminho que eles foi preparado? Se a flecha não atingir o alvo, meu querido, e houver no meio do caminho feito bumerangue. Bumerangue é aquela coisa que foi inventada na Austrália, que você joga assim e volta. Tal que ele volte torto, cheio de problemas, ele retorna para casa. Pega novamente, cuida dele, prepara e lança outra vez para acertar. Quando a flecha chega ao alvo, chega nas mãos de Deus, a flecha vai se endireitar. Então vai começar tudo de novo, e agora se preparar para ele ser o arqueiro do seu neto. Vou contar uma experiência própria que eu e minha esposa, quando minha filha passou na prova para estudar engenharia de alimentos em Alegre, a 160 quilômetros de Vitória. Então um dia nós saímos daqui e fomos lá para poder ver onde é que ela ia morar, alugar um apartamento, essas coisas todas. E aí encontramos um moço que tinha acabado de fazer dois apartamentos. Aí ele pegou, falou que alugaria para ela, foi, combinei com ele. Fomos, compramos as coisas para ela, geladeira, fogão, as coisinhas dela. E ela ficou lá. Na hora de vir embora, eu e minha esposa choramos muito. Mas era a hora dela. Aí você pega. Eu falei com a minha esposa, minha filha, tudo que nós fizemos, agora é com ela. Porque nós ensinamos o caminho. E a gente vê isso exemplo na natureza, querido. Porque nós temos sentimento, mas na natureza a gente vê a águia, que é um excelente animal, maravilhoso. E ele coloca o seu ninho nas mais altas montanhas para ficar longe dos predadores. Onde você tem criado os seus filhos? Longe do pecado? Então, a águia prepara o ninho e coloca aquele monte de graveto, depois joga, solta suas próprias penas, faz aquele colchãozinho gostoso e bem confortável e coloca os seus filhotes. E ali eles nascem e ela começa a dar comida a eles. Estão sem penugem, mas no momento certo eles vão tendo as suas penas nos seus corpos, e de repente a mãe águia sobe e fica em cima deles voando, falando: olha, segue meu exemplo, eu estou fazendo isso aqui, você também vai fazer. E aí passa um tempo, outro tempo, e a águia está tudo ali tranquila, recebendo a comidinha, nem se preocupa com isso. E aí a mamãe águia já começa a ficar irada. Ela fala: epa, você não vai sair não? Aí a mamãe águia entra no ninho e tira todo o conforto, tira todas as penas e deixa só aquelas pontas dos gravetos para ela se sentir incomodada. E ela então começa a se sentir incomodada
E aí mesmo assim, tudo furando ela, não sai também não. Às vezes sai um filhote e vai embora, mas o outro fica. Então a mamãe águia vai lá e gruda nela e fala assim: você não quer aprender da melhor forma? Agora eu vou te mostrar. E sobe, meu querido. Sobe. A águia é o único pássaro que voa da altura dos boings. Ela sobe, sobe e solta ele. E o bicho vem todo torto, caindo, ele vem todo torto, e a águia então dá um vazante, vai lá embaixo, pega ele de volta e sobe outra vez. Faz isso várias vezes, até ele sair tranquilo e vai formar a sua família. A águia dá um grande exemplo para a gente. Isso eu falei com ela. A minha filha agora é por conta dela. Assim como Joquebede, quando pegou Moisés e colocou num cesto, falou assim: Deus, agora é do Senhor, é com o Senhor. E assim que nós temos que fazer com nossos filhos. Você educou, disciplinou, agora é com Deus. Eles sabem o caminho, eles não ficaram perdidos. E agora, queridos, falei dos pais, vou falar somente um pouquinho dos filhos. Exemplo de filho obediente. Eu vou falar só de dois. O primeiro deles é o rei Davi. O rei Davi, ele tinha cerca de 17 anos de idade quando Samuel foi ungí-lo. E ao chegar na cidade, foi tudo de surpresa. As pessoas perguntaram a Samuel: você vem de paz? Ele é de paz. E então Samuel foi e procurou a casa de Betel, procurou onde morava Davi. E chegou lá, estava cheio de filhos de Jessé dentro de casa. E então foi passando um por um. E Jessé falando: não, não é esse. Não, não é esse. Você atentou para um detalhe ali, querido? Quando perguntou, Samuel perguntou a ele: não tem mais nenhum? Tem um sim, está trabalhando. O que os outros estão fazendo em casa o que aquela hora? Todo mundo em casa à toa? Nem quero. Então ele falou: manda chamar esse. É esse que estava trabalhando. E Davi então foi ungido rei. O próximo rei de Israel seria ele. Mas então Jessé pega ele um dia e fala assim: meu filho, vem aqui, pega aqui, ó, queijo, pão, essas coisas, e leva lá para os seus irmãos e as pessoas que estão lá no campo de guerra. Davi tinha tudo para falar com o pai: eu vou ser o próximo rei de Israel, pai. Vou nada. Botar queijo, pão na carrocinha, sair carregando uma carrocinha aí, eu vou não. Davi não fez nada disso, filho. Ele foi obediente ao pai. E ele então colocou aquelas coisas, foi lá e levou. O filho obediente, ele chega a um grande alvo, começando com pequenas coisas, com humildade. Eu tenho um colega que ele foi professor meu da Escola Técnica Federal há muitos anos. E ele jogou futebol no Rio Branco, e jogou futebol comigo na época aí. E ele então um dia chegou para mim, nós nos encontramos há uns 2 anos atrás, e ele falou bem assim: como é que vai a família e tal, seus filhos e tal, tudo bem? Aí eu perguntei sobre o dele, e ele então falou assim: rapaz, eu estou muito irado com meu filho. Eu falei: mas por quê? Ele falou: meu filho formou em técnico em metalurgia e estava fazendo engenharia. Aí entrou numa grande empresa aqui na Grande Vitória. Uma grande empresa, tinha tudo pela frente. E aí o gerente dele falou bem assim: o presidente da empresa vai chegar hoje, nós precisamos varrer, limpar. Isso acontece, quem trabalha em indústria sabe como é que é. Tem que limpar tudo. Lá onde é que eu trabalho na plataforma, eu disse: chegaram os chineses lá que são acionistas da Statoil. Aí todo mundo tem que lavar a área, até o gerente geral, o OIM, chega lá e vai limpar também. E então falou com ele assim, com esse rapaz, filho do meu colega: pega uma vassoura aí e vamos varrer tudo aqui. Aí ele falou bem assim: eu não estudei para isso não. E o gerente olhou para ele: como é que é? Não estudei para isso não. Tá bom. Lavaram tudo direitinho, deixaram limpinho, e depois só deram o convite aí: ele passa no RH que estão te esperando. O rapaz estava noivo. E esse colega meu ficou muito irado, que ele está, eu acho que até hoje, desempregado. Nos dias que nós estamos tendo tanto problema
Ele estava empregado por causa de uma coisa tão simples, perdeu o emprego. E uma outra coisa, querido, que eu quero que fique gravado nos nossos corações, é um homem chamado Salomão. Êxodo 20:12 fala assim: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue seus dias. Em 1 Reis 2:19 diz assim: foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. É comum todo mundo chegar no palácio do rei e se abaixar diante do rei para saudar. Salve, rei e tal. Salomão foi diferente. Quando a mãe dele chegou, ele se inclinou diante dela. Que filho que honrou a mãe. E muitos filhos não estão honrando mais os pais. A reação dele foi dar toda a atenção à visita da sua mãe. Ele saiu do trono, ele levantou do trono para se encontrar com ela e se inclinou. Que coisa tremenda essa palavra. Ele, como rei, normalmente poderia esperar a mãe dele se inclinar diante dele, mas ele se inclinou diante dela. Não era só um ato de nobreza ou educação. O gesto mostrava reverência e honra para com sua mãe. E Provérbios 23:22 diz assim: ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Essa é a palavra para você, filho, que ainda tem sua mãe. Glorifica a Deus porque ela está aí ainda, e honra ela, honra teu pai. Ele, Salomão, além de respeitoso, ele ainda procurou um lugar para acomodar sua mãe. Ele não deixou ela em pé, não a deixou esperando. E cuidar das necessidades dos pais é outro dever dos filhos, especialmente quando são idosos. Provérbio 10:1 fala assim: o filho sábio alegra sua mãe, mas o insensato é a tristeza do seu pai. Mas, meu querido, se seu pai ou sua mãe foi ruim com você, teve uma educação muito ruim, Deus está te dando a oportunidade hoje de escrever uma nova história, substituir as coisas ruins pelas coisas boas que Deus está te dando hoje, e mudar o quadro da sua vida. E em Isaías 61:9, que foi o livro pelo qual eu comecei a escrever na época, Família, um Projeto de Deus, diz assim: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Já pensou, querido, que coisa maravilhosa você ser conhecido em todas as nações? Seu filho pode vir para os Estados Unidos, mas será conhecido como uma família bendita de Deus, porque você o educou dentro da palavra de Deus, e você cumpriu a sua função como homem, como sacerdote da casa, junto com a sua esposa, que é a sua ajudadora, para poder cumprir o que a palavra de Deus manda. Eu gostaria que o grupo de louvor cantasse um hino que nós cantamos aqui, Bem-aventurado. É um livro que é um hino que chamou a atenção enquanto eu estava ali naquele canto, que fala muito sobre o que nós acabamos de falar. E eu gostaria que você, pai, você, mãe, prestasse atenção nessa letra, para que a sua família possa ser chamada uma família bendita do Senhor. Bem-aventurado é o que
quando fala-se sacerdote da casa, não é para ser um tirano, viu? Não é para ser aquele cara, eu que mando aqui em casa, não é isso não. A sua esposa é a sua colaboradora, sua auxiliar, sua ajudadora. E eu tenho uma notícia boa para você. Talvez você pode dizer assim, ah, mas eu não sabia disso, eu eduquei meus filhos. Mas a palavra de Deus diz que Deus perdoa o tempo da ignorância. E você hoje tem uma coisa muito boa que você pode fazer, porque tem um telefone muito fácil de você falar. É um telefone chamado 00, 2 joelhos no chão. Pode orar a Deus e pedir a Deus para mudar todo esse quadro da sua vida, se seus filhos estão longe da palavra de Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Grande Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome porque a Tua palavra continua viva em nossos corações. Sabemos, Deus, que não devemos desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, porque essa é uma ordem do Senhor. Ainda que o mundo, Senhor Deus, faça leis para todos os lados para destruir as famílias, mas nós temos aqui na Tua palavra de que o Teu Filho, ele veio, Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas para isso manifestou o Filho do Senhor para destruir as obras do diabo. E nós cremos nisso, Senhor Deus, e pedimos perdão ao Senhor por alguma negligência que nós tivemos na educação dos nossos filhos, que muitas das vezes ficou longe do Senhor. Mas nós pedimos perdão ao Senhor hoje, pedimos que no nome de Jesus o Senhor venha falar aos nossos corações e que nós possamos voltarmos para o Senhor, para o nosso primeiro amor, e saber que o Senhor ouve as nossas orações e vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Guarda nossos casamentos, guarda nossas famílias, guarda nossos filhos. Em todas as situações que eles vão encontrar, Senhor Deus, nesse mundo, mas que eles possam olhar para trás e saber que tem um pai, que tem uma mãe, e que eles possam buscar ali ainda, Senhor Deus, conselho. E se a vida deles saíram do caminho, o Senhor possa estar consertando, acertando, Senhor Deus, e colocando eles no caminho de volta. Muito obrigado, Pai, por essa igreja, muito obrigado pelos visitantes que aqui vieram, por todos os pais que aqui hoje ouviram a mensagem do Senhor, e sabedores de que o Senhor vai cobrar de cada um de nós, pelos filhos que o Senhor nos colocou em nossas vidas. E nós queremos estar com a consciência limpa de que fizemos o melhor e entregamos de volta para Ti. Muito obrigado por tudo, Pai. Dá-nos uma semana na presença do Senhor, e que seja uma semana abençoada no trabalho, mas acima de tudo na nossa vida espiritual, a cada dia para buscar a Tua palavra. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Sentar, querido.